saiba por que é importante entender como nossos corpos guardam a sabedoria de nossa história, manifestando em sintomas, as emoções e os desafios que a vida e o próprio ambiente de trabalho nos impõem. É cada vez mais evidente que o corpo não adoece ao acaso, mas responde a uma inteligência inata, refletindo o que se passa em nossa mente e emoções. Imagine um evento que nos pega de surpresa, dramático e vivido de forma profunda, como se estivéssemos sozinhos diante de um desafio avassalador. A chave para entender as manifestações físicas que podem surgir a partir daí não reside apenas no evento em si, mas na percepção subjetiva que temos dele. É a nossa interpretação interna desse choque que molda a resposta do organismo, explicando por que indivíduos na mesma situação podem desenvolver diferentes manifestações físicas. Um com problemas digestivos, outro com depressão ou fadiga muscular. O corpo, em sua essência, não comete erros. Ele ativa programas biológicos que são, em sua origem, respostas adaptativas para a sobrevivência. Programas esses que podem ser visíveis e rastreáveis na forma como diferentes tecidos e sistemas respondem. Essa inteligência corporal opera em fases. Pense, por exemplo, na resposta do corpo diante de um conflito intenso. Numa fase inicial, que poderíamos chamar de fase fria, o corpo pode entrar em um estado de hiperatividade, uma espécie de alerta constante. As mãos e os pés ficam frios. A mente se ocupa excessivamente com o problema. O sono pode ser prejudicado. Durante essa fase, o corpo realiza adaptações específicas em seus tecidos. Algumas estruturas, como as glândulas digestivas ou certas camadas da pele, podem proliferar células para, por exemplo, processar melhor uma presa ou criar uma proteção adicional. Outras, como certos ductos ou o tecido ósseo, podem sofrer perda ou necrose, talvez para facilitar uma fuga ou uma desvalorização percebida. O mais surpreendente é que nessa fase ativa, os sintomas físicos podem ser bastante sutis, quase imperceptíveis, porque o corpo está focado na ação. A verdadeira manifestação de muitos sintomas surge apenas na fase quente, ou de reparação. Quando o conflito original é, de alguma forma, resolvido, ou o corpo percebe que o perigo passou, ele entra em um modo de recuperação intensiva. É nesse momento que o sistema relaxa profundamente, permitindo que a autorreparação ocorra. Podem surgir então inchaço, dor, febre, inflamações e até mesmo secreções, manifestações que a medicina tradicional muitas vezes associa à doença, mas que, sob essa perspectiva, são sinais de um processo de limpeza e reconstrução. Micro-organismos, como bactérias e fungos, que proliferaram na fase ativa, agora atuam como microcirurgiões, ajudando a decompor o excesso de tecido ou a reconstruir o que foi perdido, desempenhando um papel benéfico na restauração do equilíbrio. A dor e o desconforto, que tanto nos afligem, podem ser a manifestação dessa orquestra biológica de reparo. Cada um desses programas biológicos tem um propósito, um sentido para a sobrevivência do organismo, profundamente enraizado em nossa evolução. Eles são ativados por engramas sensoriais, ou padrões de memória, que se formam quando o corpo experimenta um evento traumático. Essa memória do evento estressante e qualquer mudança neurológica que a acompanhou é armazenada. Se esses engramas são reativados de forma inadequada por gatilhos ou raios de conflito, que podem ser um cheiro, um som, um ambiente ou até mesmo um pensamento, o corpo pode exibir uma resposta fisiológica que foi apropriada para o trauma original, mas que é completamente inadequada para o momento presente. É a fisiologia inadequada, ou problema de sincronização, que pode levar a um estado de sofrimento crônico. No cenário corporativo moderno, essa interconexão é crucial. O Guia de Fatores de Riscos Psicossociais do Ministério do Trabalho e Emprego destaca que a saúde mental no ambiente de trabalho é uma questão fundamental. Problemas na organização e gestão, como sobrecarga de trabalho, assédio ou falta de autonomia, são reconhecidos como estressores significativos. Estatísticas alarmantes apontam que transtornos ansiosos e episódios depressivos estão entre as principais causas de adoecimento ocupacional. Esses fatores de risco psicossociais elencados na norma regulamentadora número 1 atuam como raios de conflito, mantendo o indivíduo em um estado constante de alerta. O corpo, sem conseguir diferenciar uma ameaça real da ansiedade gerada por um chefe exigente ou uma meta inatingível, permanece na fisiologia defensiva, drenando a energia vital e comprometendo o equilíbrio interno. Nesse contexto, abordagens que integram corpo e mente ganham ainda mais relevância.
A sincronização bioenergética, por exemplo, corrobora a ideia de que a saúde é definida pelo estado do nosso campo energético, e que desequilíbrios nesse campo podem ser a raiz de muitas manifestações físicas e emocionais. Para essa técnica, emoções não processadas não são apenas abstratas, mas se manifestam como energia densa e comprimida no corpo, resultando em sintomas como depressão e ansiedade. O corpo, em sua sabedoria, tenta constantemente restabelecer o equilíbrio, mas muitas vezes precisa de auxílio para liberar esses bloqueios e atualizar as respostas neurológicas que foram programadas por traumas passados. O objetivo é restaurar o fluxo natural de energia, permitindo que a mente, o corpo e a respiração se alinhem e trabalhem em harmonia. Através de toques suaves em pontos específicos do corpo, da respiração consciente e de um trabalho de intenção que dialoga com o subconsciente, a sincronização bioenergética facilita a dissolução dos padrões de fisiologia defensiva e a liberação de emoções não processadas. Essa abordagem não apenas alivia os sintomas, mas busca a causa subjacente, seja ela um engrama sensorial profundamente arraigado ou um padrão de estresse crônico que o corpo não conseguiu liberar sozinho. Ao restaurar a comunicação entre as diferentes partes do corpo e o cérebro, e ao permitir que a energia flua livremente, o caminho para a autorreparação é reaberto, nutrindo o sistema e elevando sua frequência vibracional. A aplicabilidade desse entendimento no ambiente de trabalho é imensa. Ao reconhecer que o estresse e as emoções não processadas afetam diretamente a saúde física e mental dos colaboradores, as organizações podem ir além das medidas paliativas. Integrar uma visão que compreende como a percepção subjetiva do estressor se manifesta no corpo e como a energia estagnada contribui para o adoecimento, capacita tanto as empresas quanto os indivíduos a criarem ambientes mais equilibrados. Promover a consciência corporal, a gestão emocional e técnicas de respiração consciente pode complementar as estratégias de prevenção de riscos psicossociais, fortalecendo a resiliência individual e coletiva. A saúde mental no trabalho deixa de ser um problema a ser tratado e se torna um estado a ser cultivado, reconhecendo o potencial inato de cada ser humano para a autorreparação e o bem-estar. Portanto, é muito importante que as empresas escolham bem o implementador da atualização da NR1. O nosso modelo de implementação, por exemplo, conta com uma experiência trintenária em RH e segurança do trabalho, além de experiência clínica e expertise na técnica de sincronização bioenergética. A compreensão de que a doença é um processo biológico sensato, muitas vezes uma resposta adaptativa do nosso sistema a choques e emoções não processadas, abre um novo paradigma. Ao invés de lutar contra o corpo, podemos aprender a ouvi-lo, a decifrar suas mensagens e a apoiar sua capacidade intrínseca de se curar. O poder está em reconhecer essa interconexão profunda. Quer saber mais sobre como a sincronização bioenergética pode transformar sua vida e sua saúde, liberando seu potencial de autorreparação? Clique no link da bio ou na descrição do vídeo para descobrir o poder desta prodigiosa terapia do futuro, melhorando o seu presente também no ambiente de trabalho.